Bom, sobre as estratégias de guerra usadas por russos e ucranianos, vamos conversar a partir de agora com o professor da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, Sandro Teixeira, que faz a gentileza de nos atender aqui no Visão. Professor, boa tarde, bem-vindo. A gente tem um cenário agora, né? Rejeição da Ucrânia em entregar a cidade de Mariupol neste momento, avanço de ataques em várias regiões, inclusive com civis. Hoje tivemos ataque em uma região onde ficava um shopping em Kiev. E uma outra cena registrada no fim de semana, professor, que eu queria destacar, na cidade de Kherson, em que manifestantes ucranianos vão batendo de frente com o exército russo, que reagiu naquele momento atirando para cima com balas de efeito moral, mas ali numa situação que pode crescer e que eu achei bastante preocupante. Daqui para frente, na sua visão, os ataques podem ficar ainda mais violentos? Boa tarde, Roberta. É uma satisfação voltar a falar com a CNN Brasil. A gente tem que observar essa questão por dois ângulos. O ângulo ucraniano, que é um ângulo de luta pela sobrevivência, um ângulo onde eles estão travando um combate contra uma ameaça que eles consideram que é existencial. Quando você vê as informações que vêm dos canais ucranianos, das redes sociais, eles colocam como se a Rússia quisesse anexar a Ucrânia. E o ângulo russo, no qual eles têm uma operação militar ofensiva, uma invasão que tem objetivos limitados, mas que, devido ao modo de guerrear russo, produz baixas civis, e tanto pelo uso de grande poder de fogo, quanto pelo fato de que os ucranianos fizeram uma escolha de procurar resistir nas cidades, para não sofrerem o peso do poder de fogo das grandes formações militares russas. Então, isso é um cenário em que, se continuado, teremos um grande número de baixas civis, infelizmente. Acabam sendo danos colaterais da guerra, a população civil acaba sendo, sim, alvo nesse sentido, mesmo que às vezes em sentido não intencional, ela acaba sendo alvo pelo grande poder de fogo despejado pelas forças militares russas, poder de fogo de artilharia, poder de fogo de mísseis balísticos, poder de fogo até de mísseis hipersônicos, como foi o caso da utilização no final de semana do Kinjal. Dessa forma, a gente vai observar o início de uma resistência popular, de uma desobediência civil da população ucraniana, que de maneira nenhuma aceita a ocupação russa e que, face a um emprego de grande poder de fogo russo, tem demonstrado resistência. No caso de Kherson, é apenas o protesto em que mais apareceu nas redes sociais, mas diversas pequenas cidades e vilas ucranianas que já foram capturadas pelas forças russas têm observado esse mesmo tipo de protesto contra forças, ora do exército russo, ora da Guarda Nacional Russa, que tem vindo na retaguarda das forças militares russas. Sim, é bom a gente destacar isso também, né, professor? Que não é uma situação que aconteceu só nesse fim de semana. Outras manifestações desse tipo vêm acontecendo. Professora Tainá Falcão também tem perguntas para você. Vem, Tainá. Professor, vou trazer alguns pontos aqui. Eu queria a sua opinião sobre o que eu ouvi de especialistas no final de semana. Aliás, temos ouvido reiteradamente dos especialistas em relações internacionais que as negociações, toda e qualquer negociação, passa por concessão. A gente teve a sinalização do Zelensky de que não entraria mais na OTAN, não faria mais esse pedido e de que ele quer conversar com o presidente Vladimir Putin, né? Já várias vezes ele se colocou à disposição, enquanto isso Putin segue reticente, em outras palavras, no linguajar mais simples, esticando a corda aí, além desses atos de violência, colocando na mesa de negociação outros pontos. Até onde vai essa negociação? E eu queria saber se é estratégia do Putin também desgastar a imagem de Zelensky politicamente. Sem dúvida, em toda negociação, obviamente, os dois lados terão de fazer concessões. Na semana passada, a gente observou um avanço das negociações, os dois lados, tanto ucranianos quanto russos, falavam em avanços, em impossibilidade de um acordo em breve. Vimos o esforço de mediação feito por nações como Turquia e Israel, que é um esforço que não pode ser descartado. E, entretanto, ao que parece, as realidades no campo de batalha, os russos parecem estar sentindo uma possibilidade de uma ofensiva que pode, nesta semana, gerar um certo prejuízo militar à Ucrânia, ou seja, um desgaste militar que pode sim ter uma ação sob a opinião pública ucraniana
contra a pessoa do presidente Zelensky. Apesar disso, ele possui uma grande aprovação popular, a sua aprovação disparou desde o início da guerra, e é algo que não pode ser desprezado. Ele é o chefe do executivo e chefe de Estado, lutando contra um invasor muito maior em poder militar, população e economia. Então, acredito que há uma tentativa russa de desgastar o governo ucraniano, sem dúvida. Não à toa que a gente tem visto uma subida no tom dos comunicados de Zelensky para as nações ocidentais, até mesmo para Israel, pedindo armamentos, pedindo inclusive pessoal e ajuda econômica. Então, isso também é um sinal de que o atrito entre as forças russas e as forças ucranianas tem cobrado um preço, pois, apesar de que termos visto grande número de russos sendo vitimados, morrendo em combate, a gente também tem que considerar que ucranianos também estão sendo feridos e morrendo em combate. E cada ucraniano que é posto fora de ação por uma ação russa é um ucraniano a menos na defesa do país e pesa muito mais do que o grande efetivo russo, que ainda tem mais soldados para colocar em campo de batalha mais do que os ucranianos. Professor, muito obrigada por essa conversa com a gente aqui no Visão. Bom trabalho por aí, até uma próxima. Muito obrigado e a gente fica aqui à disposição na Escola de Comando do Estado-Maior do Exército. Uma boa tarde para vocês. Boa tarde.